Biografia de Bernardo Elis. Filho do poeta Eurico José Curado e de Marieta Fleur Curado, iniciou o estudo das primeiras letras com seu pai, em casa. Passou o ano de 1923 na casa do seu avô materno, na capital do estado, onde se matriculou no grupo escolar. Depois retornou para Corumbá, continuando os estudos com o pai, de quem viria o estímulo para as letras. Aos 12 anos, escreveu seu primeiro conto, inspirado em Assombramento, de Afonso Arinos. Aplicou suas leituras principalmente Machado de Assis e Eça de Queiroz, e dos principais autores modernistas. Importância na literatura. Quarto ocupante da primeira cadeira, eleito em 23 de outubro de 1975 na sessão de Van Lins e recebido pelo acadêmico Aurélio Buarque de Holanda Ferreira em 10 de dezembro de 1975. Participou desde 1934 dos acontecimentos literários do Brasil Central, descrevendo poesias e enviando colaborações de cunho modernistas para os jornais de Goiânia. Em 1944, seu livro de contos Ermos e Gerais foi publicado pela Bolsa de Publicações de Goiânia, obtendo sucesso e elogio de toda a crítica nacional. Em 1945, participou do primeiro Congresso de Escritores de São Paulo, quando conheceu vários escritores nacionais, entre os quais Aurélio Buarque de Holanda, Mário de Andrade e Monteiro Lobato. Voltando para Goiânia, fundou a Associação Brasileira de Escritores, da qual foi eleito presidente. Em 1955, publicou o livro de poemas Primeira Chuva. Nos anos subsequentes, dedica-se ao magistério e à vida literária. Foi cofundador, vice-diretor e professor do Centro de Estudos Brasileiro da Universidade Federal de Goiás. Daí passando a professor de literatura na Universidade Católica de Goiás e em vários cursos preparatórios ao vestibular das universidades. Principais obras: O Tronco, A Terra e as Carabinas. Estilo do autor. Contista e romantista goiano, Bernardo Elis captava a vida rural no interior dos Cerrados, onde morava com uso intenso da linguagem regional. Resumo do livro O Tronco. O livro narra a violenta disputa pelo poder no início do século XX entre grandes fazendeiros do sul de Goiás que comandavam o governo e coronéis do norte do estado. Na trama, o coletor de impostos Vicente Lemos é enviado para combater o domínio absoluto da família do patriarca Pedro Melo. Características do autor na obra. O Tronco tem narrador onisciente, terceira pessoa, cuja fala é contaminada pela linguagem dos outros personagens da população. É possível notar no livro a transfiguração da fala popular, identificada por críticos como Moema de Castro e Silva Olival, 1932. Além disso, nota-se uma ênfase na objetividade da transição sobre situações sociais representadas. O Tronco não é tão bem recebido pela crítica como Ermos e Gerais, livro que agrada literatos como Monteiro Lobato e Mário de Andrade. É o que relata Assis Barbosa. Biografia Murilo Rubião. Nasceu em Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas, em 1916, e foi criado em Belo Horizonte. Formado em Direito, foi funcionário público chefe de gabinete de Juscelino Kubitschek, no governo de Minas Gerais e durante 5 anos, chefe de escritório de propaganda e expansão comercial do Brasil em Madrid, onde foi também edido à Embaixada Brasileira. Como jornalista, criou em 1966 o suplemento literário do Diário Oficial de Minas. Como escritor, dedicou-se exclusivamente ao conto. Perfeccionista, deixou apenas 33 histórias que reescreveu interminavelmente. Suas obras: O Ex-Mágico, publicado em 1947, A Estrela Vermelha, publicado em 1953, Os Dragões e Outros Contos, publicado em 1965, O Pirotécnico Zacarias,
publicado em 1974. Sua importância na literatura. Em 1947, lançou seu primeiro livro de contos, O Ex-Mágico, que não teve grande repercussão na época. Dessa época, ele tem duas imagens pintadas pela sua prima Eurélia Rubião. A publicação de O Pirotécnico Zacarias, em 1974, deu súbita fama a Murilo Rubião. Curiosidades. O escritor tem especial desapreço pela ficção científica. Lia os livros de Júlio Verne com pouquíssimo encanto. Nunca lhe sensibilizaram nem um santo com seus milagres, nem os outros homens de outros planetas. Estilo do autor. O que pode surpreender no estilo de Murilo Rubião é a presença de uma linguagem clara, objetiva, contrastando com o enredo desconcertantes. Essa mescla de situações absurdas com uma linguagem sombria, acessível, amplifica a sensação de estranhamento na literatura dos contos. Resumo comentado do conto O Pirotécnico Zacarias, por Zenóbia Colares. O Pirotécnico Zacarias é um dos melhores contos de Murilo Rubião. Nele temos um narrador autodiogênico, que é um narrador que protagoniza a história que narra, e que, considerando, se trata de um morto-vivo. Comentário crítico. Murilo Rubião é hoje um clássico dos contos brasileiros do século XX, afirma o professor Jorge Schwartz. A mesma certeza terá o leitor ao ler os 11 contos deste livro, em que se afirma o espantoso poder que tem Murilo de narrar. Movimento literário. A literatura brasileira contemporânea engloba as produções do final do século XX até a primeira metade do século XXI, sendo marcada por múltiplas tendências. Ela reúne um conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia, a prosa, contos, crônicas, romances e novelas do período. Principais características da literatura contemporânea: mistura de tendências estéticas, ecletismo, união da arte erudita e da arte popular, prosa histórica, social e urbana, poesia intimista, visual e marginal, temas cotidianos e regionalistas, engajamento social e literatura marginal. Contexto histórico. Nas últimas décadas, a cultura brasileira vivenciou um período de acentuados desenvolvimentos tecnológico e industrial. Entretanto, neste mesmo período ocorreram diversas crises no campo político e social. Nos anos 60, enquanto JK governava, aconteceram vários reflexos nas sociedades disso. Vide a Bolsa Nova, o Cinema Novo, o Teatro de Arena, as vanguardas do movimento Tropicália e o surgimento da televisão. Porém, com a crise causada pela renúncia de Jânio Quadros e o golpe militar que depois João Goulart do poder, o movimento de felicidade do país deu origem ao descontentamento provocado pela censura e sensação de medo constante, principalmente pelo fechamento do Congresso, pelos vários jornais sendo calados, pela perseguição, pela tortura e pelo exílio de intelectuais, políticos e artistas. Outros autores da época e suas obras. Adriano Suassuna, escritor paraibano, escreveu poesias, romances, ensaios e obras de dramaturgia. É autor de O Alto da Compadecida, de 1955, e o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, 1971. Antônio Calado, escritor e jornalista, nascido em Niterói. Ele escreveu obras de dramaturgia, biografia e romances. Se destacam os romances A Madonna do Cedro e Quarupi. As obras de dramaturgia são O Tesouro, de Chique Silva, 1962, e Forró no Engenho de Cananéia, 1964. Adélia Prado, nascida em Minas Gerais, escreveu poesias, romances e contos. De suas produções se destacam-se o livro de poesia Bagagem, 1976, e o romance O Homem da Mão Seca, 1994. Cacaso, poeta mineiro,
Ele foi um grande destaque na poesia marginal. De suas obras, destacam-se os livros de poesia Na Corda Bamba, 1978, e O Mar de Mineiro, 1982. Caio Fernando Abreu, escritor gaúcho nascido em Santiago, Rio Grande do Sul. Caio escreveu contos, romances e novelas, e obras de dramaturgia, das quais destacam-se Morangos Mofados, 1982, e o romance Onde Andara Dulce Veiga, 1990.